Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido catequista, hoje nós vamos conversar sobre a comunicação e um aspecto fundamental da comunicação, a escuta. Muitas vezes nós aprendemos que a parte principal é a fala, é o saber se comunicar, o como falar, mas nos esquecemos desta parte tão importante, chamada escuta. Como ela pode ser fundamental na sua catequese, como ela pode ser importante na maneira de você lidar com os jovens, com as crianças, com os adultos catequizandos. Para ilustrar este tema, eu trouxe a palavra de Deus, que está em Marcos, no capítulo 7, versículo 31 a 37. Saindo de novo do território de Tiro, seguiu em direção do Mar da Galileia, passando por Sidônia e atravessando a região da Decápole. Trouxeram-lhe um surdo que gaguejava e rogaram que impusesse as mãos sobre ele. Levando-o a sós para longe da multidão, colocou os dedos na orelha dele e com saliva tocou-lhe a língua. Depois, levantando os olhos para o céu, gemeu e disse: Éfata, que quer dizer, abre-te. Imediatamente, abriram-lhe os ouvidos e a língua se desprendeu, e falava corretamente. Jesus os proibiu de contar o que acontecera, mas quanto mais os proibia, tanto mais eles o proclamavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: Ele fez tudo bem. Faz tanto os surdos ouvirem, como os mudos falarem. Palavra da salvação. Queridos catequistas, esta palavra que nós vamos meditar hoje, que vai ilustrar muito bem este tema da escuta, mostra o quanto Jesus tem o poder de libertar os nossos ouvidos. O quanto Jesus quer que nós sejamos agentes de escuta. E para meditar, eu separei 3 pontos em especial. O primeiro, escutar é um processo. Se nós entendermos que o processo de escuta, ele não é algo que nós podemos fazer no automático, nós vamos começar a compreender melhor as pessoas ao nosso redor, principalmente os catequizandos. No Evangelho de Marcos, ele sempre está cheio de rituais, porque o evangelista Marcos, ele escreve para pagãos. Ele não escreve para judeus que conheciam os ritos, que sabiam como funcionava a religião judaica. Nessa época, por volta da época de Jesus, eles acreditavam, os judeus, que a saliva da mãe era capaz de curar as feridas dos filhos. Então, se a criança tivesse um machucado, tivesse algum corte superficial, a saliva da mãe era capaz de curar. Então, Jesus, ao colocar a saliva nos ouvidos deste homem, o que ele demonstra? Ele mostra que Jesus é, na verdade, aquele que vem para restaurar, para curar. Por isso Marcos não omite esses detalhes. E são detalhes importantes, porque mostram realmente qual é o poder de Jesus. Sabe quando nós passamos por um entregador de panfleto ou um garçom em um restaurante e nem olhamos no rosto deles? Alguém já passou uma situação semelhante a esta? Muitas vezes durante o dia nós passamos por esta situação. E este é o segundo ponto que eu quero tratar: curiosidade pelo outro. Como é importante nós termos curiosidade pelo outro. Muitas vezes nós estamos preocupados com o que nós pensamos, como vamos agir, e não estamos preocupados com aquela pessoa que está ao nosso lado. Nem ao menos nos interessamos por o que ela quer expressar. Precisamos apenas colocar a nossa opinião. E quando isso acontece na catequese, da parte do catequista, é muito triste, porque ela empobrece a catequese. O catequista ele acaba se tornando o centro das atenções, e ele não deixa o catequizando ser o centro da catequese. Claro que nós sabemos, o centro da mensagem é Jesus Cristo, mas o centro da atenção da nossa catequese deve ser o catequizando, e não o catequista. Corremos o risco, muitas vezes, de viver uma sociedade invisível. O que é esta sociedade invisível? Onde não olhamos para as pessoas, onde estamos mergulhados em nossos smartphones, mergulhados em nossa certeza,
e distante das pessoas. Não podemos transferir isto para dentro da igreja, para dentro da nossa comunidade. A igreja ela precisa ser viva, precisa ser rica de comunicação, de escuta, de olhar um para o outro. E o catequista ele é chamado a ser um grande agente de escuta. Mas não é uma escuta qualquer, é uma escuta com qualidade. Por isso, quero falar com vocês a partir de agora em 4 fases da escuta. E nós vamos entender que 2 dessas 4 fases não são muito boas e 2 são excelentes para poder ouvir e trabalhar com os catequizandos. Vale lembrar também que esta escuta ela serve para a comunidade de catequistas. Como me relaciono com os outros catequistas? Como me relaciono com o pároco? Então vai ser muito importante para isso também. O primeiro nível de escuta que quero conversar com vocês é sobre o piloto automático. Sabe quando nossa mãe dizia aquela frase, entrou por um ouvido e saiu pelo outro? Esta frase clássica, ela muitas vezes domina o nosso dia a dia. Já se imaginou na seguinte situação? Ou pode ter acontecido com você? Está em uma conversa com um amigo, ele totalmente concentrado em seu telefone celular, você contando uma situação difícil da sua vida, ele levanta os olhos para você e te responde, será que tem jogo hoje à noite? Nada a ver com o assunto que vocês conversavam, totalmente distante, completamente no piloto automático. Não prestou atenção, não ouviu. Somente o corpo estava presente ali, porque o pensamento estava longe demais. Quantas vezes as nossas relações são baseadas nesse piloto automático? E quando falo aqui das relações, eu acrescento a sua relação familiar, conjugal, a sua relação com os filhos. O catequista precisa ter a atenção plena ao seu catequizando. Então, este primeiro nível de escuta, ele precisa ser abolido da nossa vida. Precisamos sair desse piloto automático, deixar de olhar para as pessoas sem compreendê-las. Existe algo muito interessante que nós imaginamos que nós ouvimos apenas com os ouvidos, mas os nossos olhos também demonstram muito, demonstram o interesse que nós temos pelo outro. Por isso é muito importante, quando alguém se comunica com você, olhe nos olhos, deixe essa pessoa perceber que você está atento. Abaixe o celular, tire a atenção de outra coisa e preste atenção na pessoa, para que ela possa perceber que você está ouvindo completamente. O segundo nível de escuta é uma escuta objetiva. Essa geralmente acontece dentro das discussões. Sabe quando você já vai armado para uma conversa? Você já vai com 5, 6 ideias prontas, respostas preparadas para dar para aquela pessoa? E enquanto ela fala, você nem presta atenção no que ela está falando. Você fica preocupado com o que você vai responder. Preciso responder à altura. Não posso perder esse combate. Ela vai ter que me ouvir. Toda vez que nós entramos com esta postura, nós nem ouvimos o que o outro tem a dizer. De repente, o que ele está dizendo ali para nós é um pedido de desculpa, é um pedido de perdão. Só que nós estamos tão armados, nós estamos tão prontos e com um desejo tão grande de responder à altura, que nem isso nós ouvimos. Então é aí que começam os desentendimentos, é aí que entra a falta de amor. Então quando nós permitimos que a pessoa fale completamente tudo o que ela precisa dizer, nos colocamos numa posição de escuta e aí sim, caso necessário, respondamos à altura, respondamos naquilo que é preciso, às vezes com firmeza, mas antes nós fizemos o grande exercício de escutar. Então, essa escuta objetiva também ela precisa ser tirada dos nossos relacionamentos. Chegue mais desarmado para os diálogos. Quantas vezes nós classificamos alguns catequizandos nossos como o bagunceiro, o que fala muito, o que atrapalha? Procure escutá-lo. E talvez, ao escutá-lo, você vai compreendê-lo, que é o segundo passo da escuta. Depois de escutar, você compreende. E aí sim você vai poder ajudá-lo. Agora eu quero falar com vocês sobre o terceiro nível da escuta, que é a escuta empática. Aí sim nós começamos a trabalhar a verdadeira escuta. Sabe
quando você se abriu com uma pessoa e aquilo fez bem ao seu coração? Quando você dividiu algo que estava te amargurando e aquela pessoa que estava ao seu lado te ouviu, te acolheu? Pois é, esta é a escuta empática. Para que isso aconteça, a pessoa precisa estar totalmente conectada com você. Ela precisa estar atenta aos seus sinais, àquilo que você está dizendo. Precisa ter uma energia igual de sentimentos. Imagine a seguinte situação: você contando algo triste que aconteceu na sua vida, esta pessoa com a qual você está se comunicando, contando a sua história, está mexendo no celular e de repente ela vê um meme, vê uma piada no celular e ela dá risada. É uma situação muito triste, porque você conta uma história desagradável e aquela pessoa está rindo. Mesmo que você racionalmente saiba que ela está rindo da piada que estava no celular, aquilo machuca, porque demonstra claramente que ela não tinha uma atenção plena a você. Então a escuta empática é justamente o contrário disto. É quando a pessoa olha nos seus olhos, é quando ela abre os braços, é quando o sentimento dela vai se transformando igual ao seu. Você contando uma coisa alegre, ela está se alegrando contigo. Contando uma coisa mais triste, às vezes desagradável, ela também baixa o semblante igual a você. Então, quando você está unido nesta comunicação, o seu catequizando, por exemplo, vai conseguir se abrir, vai conseguir demonstrar aquilo que ele realmente sente. E as nossas catequeses vão ser catequeses com mais fala de catequizandos do que fala dos catequistas. Nós precisamos diminuir muito o tempo que nós falamos nas nossas catequeses. Às vezes o catequista fala demais e ouve de menos. Então esse é um ponto importantíssimo. E por fim, o quarto e último nível da escuta, que é a escuta generativa. Aí é quando existe uma grande conexão, é quando você consegue, além de ouvir, de ter a empatia, dar uma solução, ajudar que essa pessoa encontre uma solução para aquele problema que ela te conta. Então esta escuta, a generativa, ela é importantíssima nos nossos processos, nas nossas relações. Quantas vezes nós recebemos em nossa catequese crianças e jovens que sofrem, por exemplo, violência doméstica? Se você não tiver uma escuta atenta, um olhar atento a este jovem, esta criança, você não vai perceber os sinais que ela traz. Talvez você vai até classificá-la como alguém problemático, quando na verdade é alguém gritando socorro. Se a sua escuta está atenta, se você consegue nas entrelinhas perceber os sinais do que ele grita, talvez você consiga fazer uma escuta generativa, que ele vai conseguir solucionar alguns problemas de sua casa. Então, catequista, que fique gravado no seu coração o quanto é importante para o catequista ouvir. Tenha uma escuta atenta. Preste atenção aos seus catequizandos. Dê uma atenção plena à sua comunidade de catequistas. Ouça. Se você é coordenador, ouça o que seus catequistas têm a te dizer. Se você é o pároco, preste atenção nos seus catequistas, nos catequizandos, para que assim, de verdade, eles possam ser transformados. Assim como este homem foi transformado por Jesus. Jesus, o verdadeiro Verbo, tocou os ouvidos e ele foi curado. Que nós também possamos ter os nossos ouvidos curados e os nossos catequizandos consigam falar aquilo que precisam falar. Porque todo aquele que consegue ouvir vai conseguir falar, vai conseguir proclamar. Então que nossa caminhada seja assim. Te convido a se inscrever aqui no canal, compartilhar este vídeo com mais pessoas, para que esta mensagem chegue a vários lugares, para que catequistas que talvez não tenham alcance ou facilidade com uma formação tenham em mãos este material. Então curta, compartilhe, se inscreva aqui no canal, pode deixar o seu comentário embaixo também. Um forte abraço, fique com Deus e tudo o que fizemos seja para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.